Olá colegas, eu chamo Luís Sousa. E o meu nome é Luís Soares. Antes de mais, obrigado por estarem a assistir à apresentação do nosso projeto mais recente, o H.8. Esperamos que ela seja esclarecedora e que seja do vosso agrado. Estas são as capas das diferentes componentes do nosso projeto. O manual, o caderno de atividades, o dossiê do professor e uma brochura de recuperação das aprendizagens dos conteúdos de sétimo ano. Esta é uma das novidades que temos este ano no H.8. Estes são os pilares, as ideias-chave do nosso H.8. O rigor, e importa realçar que o projeto foi revisto pelo professor Pedro Paiva, da Universidade de Coimbra, e foi certificado pela Universidade do Porto. Outras ideias muito importantes para nós: a organização, a funcionalidade, a acessibilidade, a articulação e a interatividade. Ao longo da nossa apresentação, iremos tentar demonstrar que estes pilares estão sempre presentes em todas as componentes do projeto. Começando pelo manual. No início de cada subtema temos sempre uma personalidade da época. Neste caso temos a Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha, que nos dá algumas informações sobre a época em que ela viveu. Depois temos a acompanhar um mapa de grandes dimensões para ajudar o aluno a situar os conteúdos deste subtema no espaço. As páginas de abertura do subtema também são sempre acompanhadas por uma cronologia para ajudar o aluno a situar os acontecimentos no tempo. Para além disso, temos também um conjunto de perguntas, um pequeno questionário, para explorar toda a dupla página. Em relação às aulas propriamente ditas, a página da esquerda começa sempre com um título orientador, seguido depois de um pequeno mapa e de uma pequena cronologia para ajudar o aluno a localizar os acontecimentos no espaço e no tempo. Em relação aos textos informativos, eles começam sempre com uma pergunta, com uma questão, que é depois respondida no próprio texto. Estes textos têm uma linguagem acessível, mas rigorosa, e apresentam sempre alguns destaques a negrito, para ajudar o aluno a situar no próprio texto, desde o início, os temas mais importantes, o assunto que é mais relevante. Ainda na página da esquerda, como sempre fazemos em todos os nossos projetos, o H.8 apresenta os conceitos das aprendizagens essenciais. Eles são descodificados na página em que aparecem pela primeira vez e aparecem também com uma cor diferente do texto. Neste caso, eles estão a azul. Na página da direita destas aulas temos sempre um conjunto de documentos muito diversificados e sempre em articulação com o texto informativo. Temos também, como não poderia deixar de ser, um conjunto de questões. O trabalho, os documentos, são questões para exploração de todos os documentos desta dupla página, nas quais privilegiamos sempre a acessibilidade. Ainda na página direita, apresentamos sempre um esquema, o Organizo os Meus Conhecimentos, que é no fundo uma síntese da aula sob a forma de um mapa conceptual. Este esquema está disponível em formato interativo na aula digital e também pode ter resolução direta na página do manual interativo. No H.8, reforçamos ainda mais as atividades que constam da rubrica Mais Além. Assim, apresentamos um vasto conjunto de propostas de visitas virtuais e de atividades de investigação com caráter interdisciplinar e ou mais direcionados para a disciplina de Educação para a Cidadania. Estas atividades visam promover, acima de tudo, o espírito crítico e a criatividade, sempre de acordo com o novo perfil do aluno. Ainda na página da direita temos sempre um conjunto de remissões para várias componentes do projeto. Neste caso, trata-se de uma remissão para o caderno de atividades, mais concretamente para a ficha 10. O objetivo é facilitar a articulação com o mesmo. No H.8 damos grande importância à arte. Assim, temos várias páginas de aulas dedicadas aos vários movimentos artísticos que fazem parte do programa do 8º ano. O objetivo é explorar os conteúdos em profundidade e, neste caso concreto, da arquitetura do Barroco, temos uma visita virtual, uma proposta de visita virtual à Igreja e Torre dos Clérigos. Isto é transversal. Nestas páginas nós temos sempre este cuidado de reforçar muito estas propostas de visitas virtuais. Nestas páginas, também elas dedicadas à arquitetura do Barroco, para além de apresentarmos o Palácio Convento de Mafra em grande dimensão, valorizando a componente estética, propomos uma visita virtual ao mesmo. Aqui temos outro exemplo das páginas de arte do H.8, neste caso sobre a escultura e a pintura do Barroco. Outra dupla página dedicada à arte, onde é bem evidente o destaque que damos a todos os pormenores. O objetivo é ajudar o aluno
a caracterizar este estilo artístico. No H.8 temos um conjunto de rubricas que designamos por o passado no presente, e o objetivo passa por demonstrar que existem temas do nosso passado que continuam a ter uma forte presença, uma influência nos nossos dias. Neste caso concreto, sobre a cultura e a mentalidade do Barroco, para além de termos um texto de apoio, apresentamos um primeiro conjunto de documentos alusivos àquele período histórico e depois um outro conjunto para que seja possível para o aluno visualizar que essa influência persiste nos nossos dias. Aqui temos outro exemplo destas rubricas, o passado no presente, neste caso sobre a intolerância e os conflitos religiosos. No H.8, no final de cada subtema, temos sempre um conjunto de páginas dedicadas à avaliação. As duas primeiras, que designamos como "Vou recordar", visam, acima de tudo, levar o aluno a questionar uma determinada realidade histórica. Para isso, apresentamos sempre um esquema, na página da esquerda, e depois, na página da direita, uma atividade muito rápida, onde eles têm que, os nossos alunos, verificar os conceitos trabalhados ao longo desse subtema. Ainda nas páginas de avaliação, como não poderia deixar de ser, temos também uma ficha de avaliação sobre todo o subtema. Na parte final do H.8, temos um vasto conjunto de recursos transversais para a promoção da autonomia e da compreensão do aluno. Como, por exemplo, como fazer ou como construir uma apresentação digital, como trabalhar documentos e fontes históricas, como trabalhar gráficos, como trabalhar uma cronologia, como fazer uma biografia ou como pesquisar informações na internet, entre outras. Destaco ainda que para todos estes tutoriais disponibilizamos uma animação digital. Uma outra rubrica é a arte e os mitos. A partir de remissões de obras que constam no manual, o aluno é convidado a conhecer o que está por detrás da obra e, assim, compreender melhor o seu significado. No H.8 temos também um vasto conjunto de mapas, desde logo o mapa político do mundo atual e depois um conjunto de mapas que acompanham os conteúdos e todo o período em estudo. Temos também um mapa do património, que é uma seleção do património construído em Portugal entre os séculos XVI e XIX e procura abranger os movimentos artísticos que estudamos ao longo do 8º ano. No H.8 temos também uma cronologia muito completa e ilustrada. Temos também um glossário que, para além dos conceitos das AE, tem também muitas outras palavras que, em nosso entender, podem suscitar dúvidas a alguns alunos e, desta forma, poderão aceder à sua definição de uma forma fácil. E agora, o caderno de atividades. Ele está sempre articulado com o manual, como já referiu o meu colega Luís. Por outro lado, para cada subtema, nós temos sempre uma ficha para cada aula, uma ficha de aula, e uma ficha para todo o subtema, uma ficha global. As fichas de aula têm documentos diversificados e as soluções constam da versão do professor e podem também ser consultadas e projetadas através da aula digital. As fichas globais começam sempre com um mapa mudo para que o aluno complete e terminam com uma síntese também a completar pelo aluno, de forma a que este melhor se aproprie do seu conteúdo. Na app para smartphone, o aluno pode estudar autonomamente, revendo a matéria, resolvendo quizzes e outras atividades, por forma a melhor se preparar e compreender a matéria em estudo. Em relação ao dossiê do professor, temos planificações anuais, semestrais e de médio prazo. Temos também, para destacar, fichas de diferenciação pedagógica. As fichas A para alunos com menos dificuldades e as fichas B para alunos com mais ou mesmo muitas dificuldades. E desta forma podemos trabalhar com todos os alunos que temos em sala de aula. Para a recuperação das aprendizagens de 7º ano, apresentamos uma brochura com fichas e respectivas soluções e ainda com recursos digitais. Outra novidade do H.8 é o manual interativo. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital.
Com o novo manual interativo H.8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual pode responder às atividades, escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Mapas completamente interativos, vídeos e animações podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. Após o fim da Guerra dos 7 Anos, em 1763, no início de cada capítulo, encontra linhas de tempo que situam no tempo e permitem explorar os acontecimentos que vão ser estudados através de vídeos e fontes históricas. no início do século XIX, Napoleão Bonaparte venceu muitas batalhas e formou um vasto império na Europa. Para explorar os conteúdos de cada aula, tem à sua disposição apresentações e vídeos que explicam os principais conteúdos das aprendizagens essenciais, Levou ao aumento do preço dos cereais e à fome. mapas e infográficos interativos, cujo conteúdo pode manipular e apresentar gradualmente clicando sobre a legenda, certos de documentários e de filmes com guiões de exploração que motivam e ajudam os alunos a compreender as épocas a estudar, visitas virtuais que dão vida à rubrica 360 graus, explorando locais ou monumentos de interesse, com guiões de exploração e propostas de atividades, análises de obras de arte, com informação detalhada sobre a obra e a sua contextualização na respectiva corrente estética, animações, a arte e os mitos ilustram alguns mitos clássicos apresentados nesta rubrica, explorando obras de arte inspiradas nos mesmos. O Deus tomou então o loureiro como um dos seus símbolos. Tutoriais de apoio à rubrica Como Fazer, que explicam e apoiam o aluno na realização das tarefas mais importantes do estudo da história. Os processos históricos são representados por barras, com indicação das datas de início e termo. Atividades interativas com dicas de apoio à sua resolução e correção automática para verificar o que se aprendeu. E jogos de palavras que permitem sistematizar os principais conceitos de forma divertida. Para facilitar o acesso a um dos recursos mais valorizados na disciplina de História, o H.8 apresenta ainda a Mapoteca, um verdadeiro atlas digital que permite o acesso rápido a uma vasta biblioteca de mapas e gráficos num só clique. Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra sínteses e audiosínteses de toda a matéria, jogos, Kahoots e quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do caderno de atividades, testes com versões A e B e fichas diferenciadas, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.h8.asa.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! O H.8 inclui também uma proposta de avaliação baseada em critérios da autoria do professor Domingos Fernandes. Para terminar, colegas, deixem-me só relembrar as ideias-chave, as ideias-força do nosso projeto. O rigor, a organização, a funcionalidade, a acessibilidade, a articulação e a interatividade, que esperamos que tenham ficado claramente demonstradas ao longo desta apresentação. Se puderem, vejam o nosso projeto, que esperemos que gostem dele. Agradecemos o tempo que nos dispensaram. Muito obrigado. Muito obrigado.
Podcast.